Olá, eu sou a Inês Fonseca Santos, e escrevi este livro que se chama A Palavra Perdida, sobre o qual gostaria de vos falar um bocadinho. A Palavra Perdida foi escrito vamos cá ver, porque os livros dizem-nos, às vezes dão-nos umas pistas e dizem-nos logo nas primeiras páginas o ano em que foram publicados. Este livro saiu em setembro de 2014. Eu escrevi-o uns anos antes, aliás, já os vou explicar, e este livro foi feito por mim e por uma ilustradora, a Marta Madureira. É um livro que se chama um álbum ilustrado. Porquê? Porque para além das palavras, tem muitas palavras, não é? Como todos os livros, te contam uma história, mas para além das palavras tem também, espero que consigam ver, tem também desenhos. Tem muitos desenhos, em todas as páginas tem desenhos. Ora, eu escrevi só as palavras e depois a Marta, a partir das minhas palavras, a partir da história, criou os desenhos. E dessa maneira, as minhas palavras tornaram-se maiores, ou seja, com os desenhos, com as ilustrações, as palavras ganham mais significados e tornam-se mais elásticas. É como se tivéssemos um elástico e de repente o puxássemos, e o elástico é a palavra, e de repente com os desenhos da Marta dá para esticar a palavra e para a palavra ficar a significar mais coisas. E então foi isso que eu e a Marta tentámos fazer, tentámos juntar imagem e texto, de maneira a que dentro de uma só história coubessem outras, mais histórias. Eu escrevi este livro, que se chama A Palavra Perdida, foi no ano em que o meu filho Manuel nasceu. Esta é a história de um menino que se chama Manuel, precisamente, que é este menino, que aqui tem uma cara quadrada, mas depois lá dentro, vou-vos mostrar, tem uma cara redonda, também já vos vou explicar porquê. E o Manuel é um menino que perdeu uma palavra. Não sabe o que é que aconteceu a uma das palavras que ele já tinha conquistado. Os escritores normalmente falam de coisas desconhecidas e falam de coisas que são assim meio misteriosas, que para eles são misteriosas, ou seja, coisas que os intrigam e que eles não conseguem compreender na totalidade. E então eu escrevi este livro no ano em que o meu filho nasceu. Ele nasceu em 2012, tem agora 7 anos, vai fazer 8 este ano ainda, e o Manuel, que é o meu filho, quando nasceu ficava muito quietinho, como os bebés costumam ficar, não é? Só comem e dormem, e o Manuel tinha ainda uns meses e ficava ao meu lado, ou a dormir, ou às vezes a tentar comunicar comigo. Nós usamos as palavras para comunicarmos uns com os outros. Só que os bebés, como vocês sabem, quando nascem, não conquistaram ainda a linguagem, não é? Então fazem uns sons. E eu ficava muito atenta aos sons que o meu filho fazia para tentar compreender o que ele me estava a tentar dizer. E então ficava entretida a tentar decifrar essas mensagens que ele me passava. E isso pode ser uma brincadeira divertida, não é? Porque quando nós falamos línguas diferentes, e naquela altura o Manel ainda não sabia falar a minha língua, que é esta língua em que eu vos estou a falar, é português, ele ainda não sabia, ainda não tinha conquistado as palavras que compõem a língua portuguesa, e portanto ele falava num dialeto próprio, numa linguagem própria, que como vocês sabem são apenas uns sons. E então, como nós não falávamos a mesma linguagem, exceto aquela que tem a ver com os afetos, com o carinho, com o pegar ao colo, fazer festinhas e dar beijinhos, não é? Essa linguagem toda a gente compreende. Eu ficava entretida a tentar decifrar e a inventar histórias para aquilo que o Manel estava a dizer-me através dos sons. Então imaginei este Manuel, que perdeu uma palavra e que, às tantas, aqui logo na primeira página, está perdido numa espécie de labirinto que a Marta Madureira desenhou, e diz logo aqui: esta palavra é uma coisa que perdi. Então é como se as palavras fossem coisas, não é? Porque nós de repente começamos a conquistar o mundo, começamos a perceber o que está à nossa volta, quando também começamos a aprender os nomes das coisas, não é? Por isso é que os bebés normalmente
as primeiras palavras que dizem são de coisas que eles conhecem ou de pessoas com quem brincam muito, ou de quem estão próximos, ou de objetos com que eles brincam muito, por exemplo. Sabem, dizem logo, as primeiras palavras são papai e mamã, porque são as pessoas que estão normalmente mais próximas deles. Ou então bola, porque gostam muito de brincar com bolas. Ou então, que palavras é que as crianças dizem mais? Sol, não é? Porque também ficam impressionados com a luz do sol e gostam do sol. E portanto este Manel já tinha conquistado uma palavra e perdeu-a. E então esta é a história em que ele tenta descobrir que palavra é que foi essa que ele perdeu. Vai pedindo, está aqui a tentar perceber, depois vai pedindo, isto assim por alto, porque eu depois espero que vocês leiam a história em casa com calma. Vai pedindo ajuda, vai dizendo umas palavras, diz também o seu nome, não é? O nome diz: chamo-me Manuel e gosto de andar pela rua com as palavras nos bolsos. E às tantas, o Manuel, como não consegue descobrir que palavra é que perdeu, a palavra que perdeu, o que é que ele faz? Vai pedir ajuda. Começa por pedir ajuda, e aqui está a parte em que isso acontece, começa por pedir ajuda aos primos. Pede ajuda ao António, que é um primo do Manuel, pede ajuda ao Francisco, que é outro primo do Manuel, pede ajuda ao Rafael, ao Miguel e ao João, que são os outros 3 primos do Manuel, e está aqui com uma cara muito intrigada porque ninguém o consegue ajudar. E depois então chama os amigos todos, aqui está ele com os primos, e depois então chama os amigos todos para o ajudarem nesta tarefa de procurar a palavra que ele perdeu. E o que é que a Marta Madureira fez para este livro ficar ainda mais divertido e mais intrigante para quem o lê? Transformou o livro num jogo. O livro já propõe um jogo, não é? Como se nós fôssemos detetives que se juntam ao Manel para o ajudar a descobrir que palavra perdeu. Mas a Marta, que tem muito jeito para jogos e para brincar com os mais novos, fez estas construções, não é? Este parece um labirinto e parece que é feito de construções de madeira, aqueles blocos de madeira com que vocês já devem ter brincado, uma espécie de legos, mas feitos de madeira, não é? Que dá para nós irmos mudando, teremos umas peças daqui, pomos do outro lado, construímos casas, construímos carros, construímos o que nós quisermos, conforme a imaginação que tivermos. E foi isso que a Marta fez. Por isso é que aqui, às tantas, o Manel, ela usou estas figuras geométricas, por isso é que às tantas o Manel tem aqui uma cara quadrada e aqui mais para a frente, como eu vos disse há pouco, vamos lá ver se eu descubro essa página. Onde é que ela está? É quando o Manuel diz como é que se chama. Vamos ver se eu a descubro. Está aqui. Tem uma cara redonda. Para além destas figuras geométricas que a Marta inventou, o que é que ela fez também? Ora, nós estamos à procura de quê? De uma palavra, não é? Então, no início, quando abrem aqui este livro, quando abrem a capa, estão aqui umas letras perdidas, não é? Assim, baralhadas, sem formar nenhuma palavra que nós conheçamos realmente. Mas então o que é que acontece? Tem que se virar o livro ao contrário para se descobrir aqui um desafio. Vou ler-vos o desafio. Nesta história, só quem estiver atento aos números vai conseguir descobrir as letras e, quem sabe, encontrar por aqui uma palavra perdida. Até as palavras perdidas são feitas de letras que se escondem quase sem deixar pistas. E então, estão aqui estas letras e ao longo do livro a Marta desenhou outras letras que estão assim meio escondidas e nessas letras há números. E então os números dão-nos a pista para nós no final chegarmos aqui, não é? E descobrirmos uma palavra que eu não vou dizer agora qual é. Mas aqui no fim está mais ou menos explicado. O Manuel é então um detetive que anda à procura de uma palavra perdida. E porquê? Porque é que eu achei que uma criança pequena podia perder uma palavra? Porque é por causa daquilo que eu vos disse há pouco, não é?
nós, conforme vamos descobrindo o mundo, vamos descobrindo também palavras. E vice-versa, conforme vamos descobrindo palavras, vamos descobrindo no mundo aquilo que tem correspondência nessa palavra, aquilo que essa palavra traduz. Por exemplo, cabelo. Há um dia em que nós aprendemos a dizer cabelo e descobrimos o que é que são os cabelos de uma pessoa. Não é? E depois descobrimos que dentro da palavra cabelo cabem muitos tipos de cabelo. Cabe, por exemplo, o meu, que é comprido e loiro. Cabe o do Manel, que é curto e loiro também. Cabe o desta cara que aparece aqui, este menino com um chapéu, que tem um cabelo muito curto e azul. Depois há cabelos encaracolados e cabelos lisos. Há cabelos pretos, há cabelos castanhos, como vocês sabem. Portanto, dentro da palavra cabelo, nós começamos a descobrir no mundo essa quantidade de coisas que se podem meter dentro de uma só palavra. E, portanto, este livro é esse jogo de descobrir palavras e descobrir que, também, isto é importante depois se quiserem ler o livro, descobrir que em cada momento na nossa vida nós vamos descobrindo novas palavras e às vezes vamos perdendo outras. Ou seja, não é só quando somos pequenos que nós estamos a aprender palavras, é pela vida fora. E às vezes, como a memória nos prega algumas partidas, nós também nos esquecemos dessas palavras. E temos que pedir ajuda a quem está mais próximo de nós para a recuperarmos. Portanto, este é um livro também de afetos. O que é que isso quer dizer? É um livro em que nós partilhamos com os amigos e com a família essa vontade de descobrir mais coisas, mais palavras e mais mundos até. Claro que temos que usar a nossa imaginação, mas isso temos que usar sempre, todos os dias, não é? Na nossa vida, não olhamos só para o mundo não olhamos para o mundo sem esse filtro, sem estarmos sempre a imaginar mais qualquer coisinha que está por detrás e que nós nem sempre vemos. Por isso, esta é a Palavra Perdida, um livro meu e da Marta Madureira. Eu sou a Inês, o livro está publicado pela Arranha-Céus, que é uma das editoras do João Paulo Coutrinho, e eu espero que vocês possam ler este livro e que gostem, e que depois se calhar me possam enviar também as vossas palavras perdidas e dizerem-me se conseguiram descobrir que palavra é que o Manel perdeu. Obrigada e um beijo e um abraço a todos.